Todo mundo curioso, querendo saber. Não pode não, gente. Como é que fala, Marissa? É surpresa. Como é que eu vou... Vocês têm que saber depois. Com certeza foi agora o congresso da Unijovem. Foi muito especial, né? A gente planejou durante muito tempo, né? Esperou por vários motivos, impasses, a gente conseguiu realizar finalmente e a experiência me surpreendeu demais, foi ótimo. A jornada bíblica. Porque para mim, não sei se para toda igreja, mas para mim, porque me fez crescer. Me fez entender coisas que durante muito tempo, assim, como cristã, eu não tinha entendido, não tinha compreendido. E me fez apaixonar pela palavra. Foi o nosso evangelismo, que eu nunca havia participado de um evangelismo, assim, pelas ruas. E eu pude perceber ali a presença de Jesus, ali, conversando com as pessoas, o que as pessoas estavam dando de retorno, e eu fiquei assim muito emocionada. Para mim, de tudo, assim, foi o que me marcou muito, foi o evangelismo. Censurando. Agora eu não quero mais falar nada. Oi, gente, bom dia. A gente vai colar aqui no poste. Frases muito legais que a gente separou aqui para colocar sobre fé, paz, amor, esperança, saúde, libertação, perdão e prosperidade. As pessoas virem aqui e tirar aquilo que elas precisam. Né? A consagração. Tiveram 2 consagrações aqui que nós estávamos aqui orando, só tinham 5 pessoas. E de repente Deus resolveu manifestar a presença dele na casa. E eu não dava vontade de ir embora, não dava vontade de parar. Não que eu nunca tivesse vivido nenhum momento como esse, mas foi maravilhoso. Foram vários momentos, só que todos eles eram relacionados ao evangelismo. Teve o evangelismo de rua, né? Que foi quando a gente entregou as quentinhas, a água, e a gente... Na verdade foi o meu primeiro evangelismo, fala a verdade, foi a primeira vez que eu tive contato com essas pessoas em outras situações, e eu gostei de ver as pessoas levando a palavra de Cristo e recebendo a palavra de Cristo, e não apenas a questão espiritual, mas o alimento físico também, né? Porque nós, como cristãos, somos chamados para isso. E teve o segundo evangelismo, que foi o evangelismo, outro tipo de evangelismo, que foi o evangelismo na rua, nesse quarteirão, que eu nunca tinha conhecido. E a gente encontrou diversas crianças, encontramos adultos, e a palavra de Deus foi muito presente, porque o Espírito Santo tocou na vida daquelas pessoas. Então foi muito importante esses momentos para mim. Isso me fez perceber que a igreja foi chamada para ir para fora. Nós fomos chamados para falar da mensagem de Jesus. Foi o dia do evangelismo. Foi assim muito impactante, foi maravilhoso, foi uma experiência assim com Deus mesmo, que a gente sentiu a presença de Deus desde o momento que a gente saiu da igreja até o momento que a gente voltou, né, para a igreja. Então foi assim muito bom mesmo, uma experiência única, que foi assim um presente de Deus para mim. Esse foi o momento que realmente mais me marcou. Foi quando a minha filha entrou para o UFRJ. Uma coisa muito bonita. A Susana se destacou, foi uma correria, mas eu vi a boa mão de Deus nos favorecendo, né? Foi a cura e a cirurgia da minha filha Isabel, que nós estávamos já há 2 anos, desde antes da pandemia, para fazer a cirurgia, mas devido à pandemia nós não fizemos e aconteceu em maio de 2022. Então para mim foi um milagre assim do ano, que ela fez a cirurgia, correu tudo bem e ela está ótima, totalmente curada da escoliose. A questão do milagre, assim, vai ficar subentendido, né? Abstrato. Eu considerei como milagre as visitações que o Senhor fez através do seu Espírito Santo, através de sonho. O Senhor me visitou algumas vezes esse ano através de sonho e eu não achei que eu fosse merecedora. Achei fantástico e se eu começar a lembrar de algumas coisas assim, eu já quero até chorar, porque foram coisas assim muito fortes.
Eu acho que nesse ano, não foi necessariamente diretamente a mim, né? Mas foi em relação ao meu pai, que a gente teve um problema, né? Com a questão do plano de saúde e tudo mais. E ele conseguiu, apesar de tudo, continuar a fazer o tratamento justamente no mesmo lugar que ele fazia antes, tudo certinho, entendeu? Isso daí realmente foi uma vitória, um milagre pra gente, porque deixou a gente muito angustiado e Deus cuidou de tudo, do início ao fim. Estar viva, né? Eu acho que é o milagre de todos nós, de todos os momentos que a gente acorda, a gente tem que agradecer ao Senhor Jesus pela nossa vida, por ter acordado, estarmos aqui vivendo. E com relação à cura, eu fiz alguns exames para detectar, né, verificar, na verdade, um nódulo na mama, onde a médica ficou bem, assim, suspeita, né, de um câncer. Então aquilo me deixou assim bastante preocupada, que é de forma natural, eu tenho vários cistos, então todo ano eu tenho que fazer aqueles exames de rotina. Então nesse ano a médica me deixou muito preocupada mesmo. Então graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, na mamografia deu lá benigno, e para a honra e glória do Senhor eu estou agradecendo a Deus assim, a cada dia, a cada momento que eu lembro, porque realmente isso me deixou muito preocupada mesmo, mas... porque assim, isso acontece com várias mulheres, é uma coisa assim normal acontecer, infelizmente, mas Jesus me curou. Eu sou grata a Deus por isso. Durante uma viagem, retornando para casa, eu senti uma dor no peito muito forte. Eu falei assim, vou infartar, tô tão cansado, quase 30 horas sem dormir, me ajuda, Senhor. E eu senti a mão do Senhor pegar no volante e uma massagem, né, no meu peito enquanto eu dirigia. Então foi um negócio assim meio sem explicação, né? Senti uma mão massageando meu peito e cheguei em casa bem, não havia nada no meu coração, a pressão estava até normal. Eu vi que foi Deus que estava tratando e me curando. Quando eu comecei a clamar, foi uma grande bênção de Deus. Eu acredito que esse ano eu saí muito da bolha e ter sobrevivido, estar viva e não ter entrado em hospício. Ter sobrevivido a 2022 e estar aqui hoje, estar alegre contando essas coisas, foi o meu milagre, entendeu? Foram momentos difíceis, momentos diferentes, momentos alegres que o Senhor deu a oportunidade de eu viver. E, querendo ou não, eu não teria vivido isso se Deus não tivesse aberto uma porta para eu estudar na faculdade lá, da UFRJ Engenharia. Minha sogra teve um sonho, e aí ela falou que Deus estava abrindo uma fenda. E essa fenda era passando por uma fenda e a interpretação era que Deus ia liberar algumas oportunidades de bênção pra gente. E a bênção que eu precisava no momento era aumentar a renda na nossa casa, porque estava bem difícil, bem complicado, estava abalando o meu psicológico. E para quem é homem sabe que não conseguir manter a casa é muito difícil de entender. Isso começa a mexer com nossas emoções. E aí, na mesma semana, uma semana depois, começaram a me ligar para fazer diversas entrevistas. Para ir além do trabalho que eu tenho, fazer outras entrevistas. E eu fiz uma entrevista e entrei. E acredito que tenha sido um milagre de Deus, porque eu estava fora do mercado de trabalho, estava trabalhando apenas por conta própria e não trabalhava em uma empresa que não fosse minha há 3 anos. Então eu entendo isso como um milagre. Essa foi fácil. Despertar. Renda-se. Então esse 2022 foi muito abençoado, que a gente viu a transformação na família, cura em nosso corpo, bênção financeira. Milagre. Eu acho que foi esperança. Eu diria amadurecimento, com toda certeza amadurecimento e crescimento. Pessoal, espiritual, físico, perseverança, né? Amadurecimento e perseverança. Viver pela fé. Esse ano, eu acho que foi o ano que eu mais estou vivendo isso na minha vida, né?
né? Em alguns momentos, assim, principalmente pelo lado profissional, né, que foi um ano assim bem difícil para mim, e eu em vários momentos eu me peguei vivendo pela fé mesmo, tendo essa experiência com Deus, assim, acalmar o meu coração e saber que Deus está agindo, que vai agir no tempo dele. Eu acho que isso foi essa experiência que eu tive mesmo com o Senhor, viver pela fé. E muito bom que durante a jornada bíblica Deus falou muito também no nosso coração. Cada vez que a gente pegava a palavra de Deus para ler, e a gente crescia em graça. Foi um ano muito maravilhoso com a presença do Senhor. Essa também não é fácil, mas é bem interessante. Hebreus. Por quê? Eu nunca tinha lido o livro de Hebreus. Nunca, porque eu sempre começava e achava muito complicado. E eu falei, eu não tenho condições de entender Hebreus. Aí teve o propósito da jornada bíblica e quando começou eu pensei, pastora, como é que eu vou ler Hebreus? Não entendo nada de Hebreus. Aí eu orei, falei, Jesus, eu tinha mais temor de ler Hebreus do que Apocalipse. Aí eu falei, Jesus, me ajuda a entender Hebreus. Não entendi tudo como deveria, né? Mas ficou muito claro algumas coisas para mim. E o porquê é porque é Jesus. No início, meio e fim. Jesus para sempre, eterno, sumo sacerdote, desde o princípio ao fim. Foi Atos. Foi o primeiro livro que a gente leu, né? E foi a primeira... Querendo ou não, foi a primeira vez que eu li com o propósito de, ok, eu vou ler, eu vou entender e vou continuar com a Igreja Unidade. E o que eu entendo é que eles falam muito sobre como ser cristão na prática, entende? Eles estavam vivendo por momentos muito difíceis, mas eles nunca deixaram de pregar o evangelho e tinha toda aquela dedicação do corpo como uma igreja em si. Então isso ensina muito o que é ser cristão nesse mundo de hoje em dia. Eu gostei, todos os livros são maravilhosos, né? A palavra de Deus, mas o livro de João me marcou muito porque fala dos milagres de Jesus, né? É um dos livros que fala dos milagres de Jesus aqui na Terra. Atos. Fala de todo o movimento que Deus fez através dos apóstolos ali e de todas as coisas que ele liberou para os apóstolos naquele momento. Eu entendo que quando ele ungiu para que eles fossem fazer uma missão, ele estava meio que já mostrando o que aconteceria quando nós recebêssemos o Espírito de Deus. Então, quando nós voltamos a ler esse livro, o que me marcou é que Deus, ele nos ungiu para um propósito. Eu espero, são tantas coisas que a gente espera, né? Mas a palavra, para definir o que eu espero, é transbordar. Eu quero transbordar tudo que eu aprendi em 2022, tudo que eu estou aprendendo, tudo que eu ainda sei que vem da parte de Deus. Então tudo que está sendo colocado aqui dentro, a gente fica sem saber como é que vai ser. Mas eu quero transbordar isso, quero que Deus me dê graça, sabedoria e entendimento para conseguir transbordar a verdade que Ele tem colocado dentro de mim. Renovação. Eu espero que meus sonhos sejam renovados em Cristo Jesus, para mim e para minha família. Me manter próximo de Deus o máximo que eu puder, para que meu odre não enrijeça e para que eu seja sempre flexível e inclinado ao Espírito Santo de Deus. O que eu espero de 2023 é o crescimento espiritual e crescer em graça e sabedoria, sabe? Eu espero muito me tornar uma filha e uma mulher de Deus, sabe? Que está sempre inclinada a ouvir a voz de Jesus Cristo e de fato obedecer e viver a vontade que Deus tem na minha vida e não a minha vontade, porque se eu for viver a minha vontade vai dar erro, vai dar muito erro. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e é sobre isso. E tá tudo bem. Então, eu espero que em 2023 seja um ano assim de muita paz, muita bênção para minha família, para minha vida pessoal e profissional, que a minha experiência com o Senhor Jesus seja cada vez mais rica
que eu possa ser realmente, como a gente teve um culto agora muito bom, uma palavra abençoada da pastora Andréia, que a gente possa ser profeta mesmo, né? A gente possa profetizar, não só na nossa casa, como no nosso trabalho, aos nossos amigos, numa fila de um banco, num sacolão, num mercado, que a gente possa ter ali todo aquele momento, uma oportunidade da gente estar levando a palavra de Deus, tendo pensamentos positivos, né? Onde a gente vê que tem ali pessoas, às vezes, levando tudo para o lado negativo, a gente possa vir com uma palavra positiva, de esperança, de fé, mostrar que aquela pessoa ali pode sim ter um milagre na vida dela, que às vezes aquele momento está sendo assim difícil, mas que graças a Deus por aquele momento difícil, porque outros momentos bons virão. Então, assim, eu acho que tem que estar realmente na nossa vida isso, né? Esse dom de levar a palavra de Deus como realmente um profeta. Confia, creia no Deus da palavra, no Deus que te escolheu. Você vai ver que servir a Deus é a melhor escolha. Forte abraço do pastor. Boas festas.